Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao PodPrev, o nosso antigo RegiosCast, tá com um novo nome, novo formato, né? A gente, devido à nossa mudança de marca, a gente saiu de Regios para Previdência BRB, né? Agora estamos todos azuis, né? E Isso. a gente está com esse novo nome agora também. Queria cumprimentar o Sandro, nosso diretor financeiro, né? Olá, Que está sempre Geise. aqui com a gente. Olá, Seja Geise. bem-vindo. Olá, participantes. Bom, pessoal, a gente está, né, nesse novo formato, inclusive o PodPrev vai ser um podcast não só para investimentos, a gente vai estar trazendo, né, outras pessoas, outros temas aqui também para vocês, não só de investimento, claro que investimento é muito importante, mas a gente vai estar trazendo um pouco mais da nossa entidade para você, né, que é participante aí do outro lado, está conhecendo um pouquinho mais da gente. Né, inclusive, a gente mudou, né, alguns veículos nossos de comunicação estão sendo alterados os nomes, né, a gente mudou rede social, outras formas de comunicação também estão sendo alteradas, inclusive o Régios em Números, que é onde você vê, né, todo o seu acompanhamento do seu plano, né, as rentabilidades, né, todo o resultado do mês, inclusive, ele mudou de nome, não é mais Régios em Números, agora é sua Previdência em Números. Inclusive no nosso site já está lá o novo layout, né, com as novas cores, mas a informação continua, a transparência, né, da Previdência BRB continua com vocês também. E as nossas redes sociais também mudaram de nome, tá? A gente saiu de Régios, né, Prev para Previdência BRB. Então a gente está no Instagram, Facebook, LinkedIn, né, e YouTube aqui, que inclusive, né, Sandro, como você mesmo diz, Sim, se inscreva, por né, favor. no nosso canal, curte, dá um like, ativa o sininho para você perder nenhuma publicação. Bom, dada essa entrada, vamos falar de resultado, de número, né? É Conta isso pra aí. gente, Sandro, como é que foi no mês de agosto? Vamos lá, então, Geise e participantes. Nós tivemos o mês de agosto, digamos assim, com muita volatilidade, né? Tivemos algumas notícias positivas, né, que vêm com relação à inflação, né? Nós tivemos uma inflação relativamente baixa, né, de 0,23, mas o acumulado do ano, como nós saímos de uma deflação do ano passado para uma inflação positiva, então ela subiu um pouquinho para 4,61, né? Mas a notícia boa é que tivemos o início do ciclo, né? Para quem não se lembra, né? O início do ciclo da queda da taxa Selic aconteceu no mês de agosto, Sim. para 13,25, né? Por outro lado, nós tivemos muitas intempéries no mercado, né? A bolsa, por exemplo, caiu 5%, né? Então está tendo muita volatilidade. É tudo por conta da questão fiscal, né? O Brasil, digamos assim, de uma maneira geral, os analistas econômicos estão todos muito preocupados com a questão fiscal e também com o problema fiscal no Brasil e também com o problema das taxas de juros norte-americanas. Se você for olhar lá as taxas de juros norte-americanas, elas deram uma subidinha, Uhum. né, e vão permanecer altas, né, e isso acaba de certa forma interferindo no mercado doméstico, né, por isso que gerou toda essa volatilidade com os títulos públicos. Só para você ter uma ideia, o índice, por exemplo, que mede a variação dos títulos públicos no mercado secundário variou negativo, né? Sim. Então isso, por exemplo, os planos da Regios que tiveram digamos que tem muita marcação a mercado, né, na Uhum. sua carteira, eles sofreram um pouco, né? Então pega o IMAB, ele caiu 0,38. O IMAB 5+, né, que pega os títulos públicos com um índice mais longo, né, dos papéis com mais de 5 anos de vencimento, eles caíram 1,27 no mês, né? Então Uhum. isso tudo acabou interferindo, né, no mercado, principalmente nos nossos papéis, na nossa carteira. A novidade boa, digamos assim, a notícia boa é que todos os planos continuam com performance bem acima dos referenciais, né? Se você for analisar todos os planos que nós administramos, né, os 7 planos, né, mais o PGA, todos eles ainda permanecem com uma performance no acumulado do ano superior aos seus respectivos referenciais de rentabilidade, né? O destaque ainda continua sendo o CD05, né, com 186% de performance em relação ao seu Muito referencial. bom. Analisando também, fazendo uma comparação com o mercado, né, considerando a amostra Aditus, que nós já falamos bastante, que é a nossa Sim. consultoria financeira, ela também, todos os planos também com performance acima do referencial Uhum. Aditus também, tanto no plano BD01 como CV03, todos acima da mediana do mercado. No caso dos planos CDs, que aí tem CD02, CD Metrô, CD05 Brasília Prévia, praticamente todos eles bateram, com exceção Brasília Prévia por um detalhe, tá? Enquanto a mediana do mercado medida pela AGES foi 8,11, o acumulado do Brasília Prévio está em 8, mas todos os outros A planos, diferença é pequena também, pequenininho, né? pequenininho, tá ali no detalhe, mas ele continua Uhum. performando bem acima do referencial, que é IPCA mais 4, né? E com um desempenho excelente aí, Sim. continua, a gente sempre faz aquele convite, né? Continuem acreditando, o Brasília Prévio ele tem realmente entregue bons resultados. E assim, e aí se você for analisar então a rentabilidade histórica, a gente vem performando todos os planos com performance acima do referencial, né? Dos seus respectivos referenciais.
inclusive com notícias boas com relação ao plano BD01, né, que nós conseguimos mais uma vez reduzir o déficit do plano BD01, né, mas isso a gente vai contar quando chegarmos lá quando for para outra parte, quando for chegar lá no plano BD01. Exato, é importante ver também, né, como o mercado, né, de investimento ele mexe bastante, sim, né, sim, os nossos planos, querendo ou não, ficaram, né, ali no meio dessa movimentação, mas ainda performaram bem, o que é importante. O mês de agosto, também o mês de setembro, já adianto, também ele está se caracterizando por essa volatilidade. Então, assim, as pessoas não precisam ficar preocupadas, isso é uma questão de curto prazo, né? Mas no longo prazo a gente continua. O importante é o acumulado, exatamente, né? O acumulado e principalmente o que nós temos projetando para frente, né? Para os próximos anos. Porque lembrando que o plano de previdência, nós sempre miramos o longo prazo, né? Nós não olhamos... O curto prazo é importante, claro, é óbvio, né, que é muito importante, mas o longo prazo que é o mais importante para a gente, né? Então, dentro de uma perspectiva de longo prazo, todos os planos estão com uma perspectiva muito alta em termos de rentabilidade. Com certeza, senão que as pessoas têm que estar acompanhando, né, o PortPrev para poder estar vendo, né, os resultados aí dos nossos planos. Sempre. Bom, dada essa entrada, né, essa visão geral, igual o Sandro trouxe aqui para a gente, o que é muito relevante, a gente convida você a assistir um pouquinho mais sobre o seu plano. Bom, os participantes do BD01 e CD02, que ficaram aqui com a gente, Sandro, conta um pouquinho mais. Você já deu um spoiler lá no início, né, de que reduziu o déficit. Conta mais pra gente. Isso, o BD01 é uma novidade boa, né, foi essa, né. O BD01 ele tem uma vantagem, apesar da volatilidade do mercado, que digamos assim, de certa forma, interferiu o mercado de títulos públicos, né, nos demais planos, mas o BD01 ele é pouco afetado, porque 85% da carteira do plano BD01 é marcado na curva. Então, as oscilações do mercado não afetam tanto a rentabilidade da carteira. Além disso, nós tivemos também uma performance excelente no segmento imobiliário, com a concretização da venda do Conjunto Nacional. Nós tínhamos dentro da carteira imobiliária, dentro também de um plano que foi estabelecido lá há 2 anos atrás, né? Começou há 2 anos atrás, né? E aí nós começamos a executar esse plano no final do ano passado e também prosseguimos ao longo deste ano. Nós estamos fazendo a venda dos ativos imobiliários do plano BD01. E o Conjunto Nacional, do qual nós tínhamos 5%, né, nós conseguimos concluir a venda. E o que é melhor, vendemos num valor bem acima do valor contábil, né, 55 milhões de reais, ele estava contabilizado por 43, né, então 55 milhões de reais, e vendemos sem pagar corretagem, zero de corretagem, porque nós vendemos para 3 dos sócios do Conjunto Nacional, então zero de corretagem, então todo o resultado foi líquido para o plano. Então isso gerou uma rentabilidade muito elevada, né? Muito boa para o plano BD01, e com isso também a gente conseguiu também diminuir o déficit do plano BD01, que estava acima de 30 milhões de reais, já está abaixo dos 30 milhões de reais. Ele fechou o mês de agosto com 26 milhões de déficit no plano BD01. E está seguindo aquela linha que estão esperançosos até final do ano zerar esse déficit. Está na nossa... Se o mercado ajudar, nós vamos conseguir aí. Está na meta, né? E a vantagem também, gente, que esse recurso que entrou no plano BD01, da venda do Conjunto Nacional, nós aplicamos em título público federal marcado na curva. Então, até aumentou a quantidade de ativos marcados na curva, que não vai gerar volatilidade para o plano BD01. E melhoramos também a taxa média também. A taxa média do plano BD01 já subiu para 6,05%, né? De todas as NTNBs que estão na carteira, né, do plano BD01, subiu a taxa média para 6,05%, né? Então, estamos com a rentabilidade. E olha que a meta atuarial é 4,65. Então, assim, nós estamos com uma taxa média de 6,05. Então, quer dizer, conseguimos fazer o melhor dos mundos. Conseguimos vender muito bem o Conjunto Nacional e aplicamos praticamente tudo em NTNB, né? E aí, com isso, melhoramos a taxa média da carteira. Então, a performance no mês foi de 0,87, no acumulado do ano já bateu 9,23, e em 12 meses, 12,81. Toda performance bem superior aí à meta atuarial. Então, isso nos ajudou, por exemplo, a suportar a rentabilidade ruim da renda variável e do segmento estruturado, que sofreram um pouco no mês de agosto, né, por conta daqueles fatores que nós explicamos no início, né. Mas, mesmo assim, uma performance muito boa no plano BD, tanto é que nós conseguimos reduzir aí o déficit. Se você for olhar o acumulado do ano,
em termos de resultado do plano BD01, nós já reduzimos em 70,5% o déficit do plano BD01. Ele começou, fechou o ano muita passado coisa. com mais de 80 milhões de déficit, já hoje está em 26. Então, assim, dentro daquela nossa linha, né, de trabalho, né, Sim. de condução da carteira do plano BD01, nós acreditamos firmemente que realmente vamos conseguir entregar aí o zeramento do déficit no final do ano. E desde o início do ano a gente está bem esperançoso, né? Sim, É um tema que a gente tem falado muito aqui, inclusive, aqui exato. no podcast, né? Dessa esperança que a gente tem aí de Sim, reduzir o déficit do BD e está indo muito isso, bem, inclusive. exatamente. Talvez, né? Provavelmente, né? Se o Tudo cenário indica, ajudar, tudo indica que tudo até indica, exatamente. dezembro zera, que é muito E, bom. e assim, e aí, em complemento, né, já o CD02, que são os mesmos participantes, né, do BD01, né, Uhum, pelo menos os ativos, né, sim. do BD01 são os mesmos participantes do CD02. Tivemos uma performance que ficou abaixo do referencial, né, nós tínhamos que ter uma rentabilidade acima de 0,59 e rendemos 0,39, né. Por sorte, a maior parte dos títulos públicos que fazem parte da carteira hoje do plano CD02 são títulos públicos curtos, então eles sofreram menos com a Uhum. volatilidade do mercado secundário de títulos públicos. Então nós tivemos uma performance um pouco abaixo, mas no acumulado do ano continua muito alto, 9,35 de acumulado do ano É e muito bom. 12,04 no Sim. acumulado de 12 meses. Então assim, mesmo sofrendo com a volatilidade, né, porque 95% dos papéis do CD02 estão marcados na mercado, né, mas mesmo assim ele teve essa performance porque como a maior parte dos recursos estão alocados em títulos de curto prazo e eles não tiveram tanta volatilidade, Uhum. então o CD02 ele performou, continua com uma performance bem superior ao referencial que é IPCA mais 4. É muito bom, né? Não, sem dúvida, Mesmo sem diante dúvida. dessa movimentação de cenário, né? Mesmo assim, o plano ainda conseguiu ir bem, Sim, isso é ótimo. ele continua resistindo com uma boa performance e positiva ainda, né, comparativamente a outros planos aí no mercado que não tiveram tanta performance, né? Bom, isso é ótimo. Bom, Sandro, maravilha. Esses foram os resultados de agosto, Sim, né? é isso. Obrigada por estar aqui Eu com que a gente, agradeço, trazendo as Luísa. informações. E você é participante, obrigada pela audiência, por estar aqui conosco. A gente espera que você tenha gostado desse novo formato, né? E a gente aceita também sugestões, comentários, deixa aqui pra gente, que a gente, né, junto com você, né, tá melhorando aqui o nosso PodPrev. E a gente se vê mês que vem. Até a próxima. Tchau, Até tchau. logo. Tchau, tchau.